Eu e o Greg queremos falar hoje sobre viagem no tempo. E vai ser o episódio do podcast. Mais especificamente, sobre o que, Greg? Sobre viagem pro passado. E não só a viagem para o passado, mas sim os paradoxos e problemas de ciência envolvidos em viajar para o passado. Então, eu já quero começar num ponto que eu achei bastante interessante quando eu fui ler sobre a história das ideias de viagem no tempo. A ideia de viajar no tempo, obviamente, ela já tem algumas mitologias, como a mitologia hindu, existe um conto de um rei que viajou pro futuro, ou um pescador que ficou preso no reino dos deuses submarinos, isso no Japão. E, passou 300 anos na Terra de onde ele veio. Mas a ideia de viagem pro passado é muito, muito mais recente. Recente quanto, mais ou menos? 1700 é a Greg, isso não é primeira obra nada de ficção recente, Greg. que considera isso, que é do Samuel Madens, que é intitulada Memórias do Século XX, em que o personagem principal recebe cartas do futuro, Cartas do do futuro? século XX. Como que isso funciona? Um anjo entrega pra ele. Interessante, eu acho. Então esse anjo é o primeiro viajante no tempo, inclusive, pro passado. E a primeira ideia de uma máquina do tempo vem do The Clock That Went Backwards, do Edward Page. Isso foi em 1881. E esses são os primeiros exemplos de viagem para o passado. Então o conceito de viajar para o passado de certa forma, uma novidade histórica aí, pelo menos até onde eu fui capaz de pesquisar, né? Uhum. Inclusive, um dos problemas, assim, que eu acho mais famosos na cultura popular de viajar para o passado, existem vários problemas. Só que um que eu acho que ficou enraizado na cultura popular é o famoso paradoxo do avô. Ah, E sim. Uhum. basicamente o paradoxo do avô, o exemplo canônico que a galera apresenta é, por exemplo, eu vou pro passado e no passado eu mato, por exemplo, meu avô antes de ele conhecer minha avó e por consequência o meu pai ou minha mãe não vão ter nascido, então não tem como eu ter nascido. Então eu realizei uma ação no passado que, tipo assim, eliminaria qualquer Aham. chance de eu existir. E como você não existe, você não pode viajar pro passado pra fazer isso. Exatamente, é tipo um loop Então você infinito, assim. nunca matou o seu avô. Mas então você nasceu pra voltar e matar o seu avô. Exatamente, isso E cria daí tipo você um entra nesse loop. loop. Exatamente. E, na verdade, embora isso seja sempre colocado como paradoxo do avô, e esse seja o exemplo, isso vale pra qualquer coisa, qualquer. Tipo assim, o paradoxo do avô basicamente é um paradoxo de viagens no tempo em que tipo, inconsistências surgem ao tentar mudar o passado, sabe? Isso Sim, serve pra física de partículas, isso serve pra relatividade, isso serve pra, assim, o que você quiser, sabe? sim. E eu acho que isso levanta uma questão interessante, Greg, que é a seguinte: viajar para o passado é ou não é possível? Você quer primeiro a minha opinião divertida ou você quer que eu puxe logo minha carta trunfo do bolso aí? Ah, não, pior, a primeira a opinião divertida, eu acho, né? Certo? Então, aí tem o problema da consistência, né? Que você volta no tempo e faz algo que impede você de ter viajado no tempo. Acho que esse é o primeiro paradoxo aí, que é o paradoxo do avô. E eu acho que a ficção científica até traz algumas ideias que saem um pouco disso, né? Tem, por exemplo, o princípio da autoconsistência, eu acho que é o nome, que basicamente, por coincidências quase que absurdas, você seria impedido de mudar o passado. Você não, Sim. você mataria o seu avô, mas aí seus pais seriam nascidos de outras pessoas e você continua nascendo, sabe? Eu até depois eu vou citar o princípio da autoconsistência, que é o de Novikov, ou eu imagino que em russo seja Novichov que se fale. Ou tem a questão, sei lá, realidades paralelas, tipo Vingadores, em que você mudou o passado, mas não foi o seu passado, e agora você tá preso numa realidade que não é a sua. Inclusive, tu já viu aquele filme A Máquina do Tempo? Já vi. Mas eu vi quando eu era bem novo, não Pra recentemente. quem. Eu tive que assistir pra um trabalho de escola, de redação, na verdade. E, pra quem não assistiu, não é spoiler, é tipo a sinopse do filme. O cara O filme tenta. tem mais de 20 anos, né? Então, se você não assistiu, tá na hora de criar vergonha na cara, aceitar spoilers, sim, acontece, tá? Bom, enfim, o cara, ele tem uma esposa, a esposa morre. Isso acontece, tipo assim, nos primeiros 5 minutos de filme, sabe? Não é spoiler. Uhum. E. Ah, E sim. aí ele tenta voltar, ele é um cientista, e ele tenta voltar pro passado. Ele cria uma máquina do tempo pra voltar pro passado e impedir ela de morrer. Só que não importa o que ele faça, no passado ela sempre morre, sabe? E aí o filme continua. Sim. Tipo assim, isso é, sei lá, 1% do filme. O filme tem muitas outras coisas. Então até recomendo que assistam se quiserem a máquina do tempo. Só que eu acho que uma das coisas que impede. Eu separei aqui 3 pontos numa pesquisa prévia que eu fiz que podem invalidar, de certa forma, a viagem no tempo pro passado. E 3 perspectivas, na verdade. A primeira dela que eu queria Uhum. apresentar é a perspectiva da lógica modal. Que, mesmo sem saber se a viagem para o passado é possível fisicamente,
a gente pode demonstrar com lógica modal que isso gera uma contradição lógica. Eu não entendo o suficiente de lógica pra, tipo assim, explicar de Aham. maneira mais didática como isso funciona. Até, Greg, se tu por acaso tiver alguma outra maneira. Mas a Hum, contradição, tipo assim, explícita, basicamente é o seguinte. O passado, por definição, ele aconteceu de um jeito, correto? Aham. Tipo assim, ontem, sei lá, eu acordei e Sim. penteei o cabelo às 3 horas da manhã e, ok, foi Sim. isso. O passado Aham. foi esse. Então, é falso e necessariamente impossível que ele tenha ocorrido de qualquer outro jeito. Eu não posso ter acordado ontem e não Aham. penteado o cabelo às 3 da manhã. Tu consegue Aham. entender aonde que surge a impossibilidade aqui? É que daí, se viajar no tempo é uma afirmação verdadeira, eu posso mudar o passado. Exatamente. E isso Mas justamente. eu acho que isso parte da hipótese que o passado tá determinado, né? Mas se viagem no tempo é possível, essa hipótese de que o passado é determinado é falsa. Que as coisas não aconteceram de uma forma no passado. Na verdade, eu tô até usando argumento pro outro lado, porque isso na prática significa que um viajante no tempo não conseguiria alterar o passado, sabe? Justamente que nem no filme A Máquina do Tempo. Tipo assim, por incríveis Sim, coincidências, não importa o que você fizesse, o passado já, tipo assim, por definição já aconteceu, então já foi daquele jeito, sabe? É sim. necessário que ele aconteça daquele jeito e não de nenhum outro jeito. Mas é que tá, quem garante que esse jeito que a gente acha que aconteceu já não é o jeito com interferência de viagem no tempo? Ah, aí a gente Porque pode essa, entrar essa aqui é a num. dor da verdade. Porque eu acho que essa solução aí não resolve a dor de cabeça da viagem do tempo que é essa. Porque você não tem como garantir que o passado já não foi mudado. Não, e também gera algumas situações curiosas. Por exemplo, vamos supor que você, ouvinte do Sinapse, voltasse no tempo agora. Tá bom, o passado já tá, tipo assim, definido, ele já aconteceu de um jeito. Então, vamos supor que, sei lá, tu tentasse tocar em alguém, só que o passado não aconteceu daquela maneira. O que que ia Aham. acontecer, sabe? Seria como se você fosse, tipo, um The Sims, ou melhor, um Sim, e alguém estivesse controlando você, sabe? Tipo, te impedindo de fazer aquelas ações, porque o passado já foi escrito de uma maneira. Então, isso gera um monte de situações bizarras. Sim. Isso me lembra um pouco o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Que a partir do instante em que a máquina do tempo foi criada no universo, ninguém mais sabia quem tinha criado a máquina do tempo. Porque todo mundo roubava uma e dizia que voltava no tempo e falava que criou antes. Até que chegou um ponto que todo mundo só aceitou que a máquina do tempo surgiu com o universo. Isso é uma, uma problemática interessante. Então, E até tem mais uma coisa, tipo assim, por exemplo, a gente não. Existem outros pontos de vista, tudo que eu tô falando aqui são pontos de vista. A gente não necessariamente precisa atestar que fisicamente a viagem para o passado ela é impossível, porque, de acordo com outro ponto de vista, só de saber que a viagem no tempo para o passado, por si só, ela, tipo assim, já é um paradoxo, sabe? Ela já cai em um paradoxo, então isso elimina a possibilidade física de a viagem para o passado acontecer. E esse argumento ele é um pouco forte, sabe? pera. Deu argumento, Pedro. O argumento é o seguinte: como a viagem para o passado, ela é paradoxal na própria natureza dela, tipo, é inerente dela ela ser paradoxal, porque, sei lá, tem tipo Aham, paradoxos do avô e a gente não consegue mudar o passado. sim. Então, isso eliminaria a possibilidade física de viajar para o passado. Fisicamente seria impossível de viajar para o passado, sabe? Só porque a gente não consegue conceber como que as coisas aconteceriam, né? Parece. Exatamente. Isso é um co- argumento meio É, forte por causa disso, sabe? como gerar paradoxos, é razoável que isso não seja possível. Novamente, tipo assim, eu não tenho Até porque já é conhecimento. uma ideia absurda, né? Então você quer dar um salto longe demais. Exatamente. Até tipo assim, novamente, eu não tenho um conhecimento suficiente de filosofia para contra-argumentar isso a nível, por exemplo, mas me parece um argumento no mesmo peso, na mesma tentativa daquele argumento de tipo assim, a natureza e a realidade são quânticas, sabe? Tipo assim, só que pro outro lado, no caso, um tentaria provar que uma coisa existe porque faz sentido, tipo assim, as coisas que a gente faz meio que, entre aspas, provam aquilo, e outro tenta provar que o negócio não faz sentido porque, sei lá, é uma contradição lógica. Então, basicamente, você quer dizer o seguinte: como voltar no tempo implicaria em criar todos esses paradoxos, paradoxo do. Eu ia falar paradoxo dos gêmeos, por força do hábito, mas paradoxo do avô. E provavelmente outros paradoxos você vai trazer depois no podcast. É razoável achar que isso seja impossível. Até porque a própria ideia de viagem no tempo já é uma ideia bastante forte, né? Já é uma ideia bastante absurda. Então, pô, é uma ideia complicada que tem consequências inimaginavelmente complicadas. Então, provavelmente não existe.
É verdade, tanto é como até leva a gente a pensar como se existisse uma espécie de navalha de Ockham pra isso, sabe? Tipo assim, a, Tá, uma é, boa comparação, a hein? possibilidade de ir pro passado geraria tantos paradoxos que a não possibilidade de ir pro passado, tipo assim, que não geraria nenhum paradoxo, continuar tudo como está, talvez fosse a mais correta, sabe? É mais razoável, né? É, só que Faz bastante eu sentido. totalmente fiz uma gambiarra com a navalha de Ockham, sabe? Isso não... Não, mas esse eu acho que é um argumento bom, na real. Eu acho que esse é um argumento na direção certa. É o argumento do bom senso, basicamente, né, cara? Tipo, olha, seria legal? Seria, mas não. Ok, mas ainda tem uma outra visão barra argumento, que é o que tu comentou antes, que é o princípio da autoconsistência de Novichov. Eu tô falando Novichov, mas eu tenho certeza que isso não tá errado. Eu acho que é Novikov mesmo que se fala. A gente pede perdão a esse homem e toda a família dele por ter profanado o sobrenome dele. Ele era um físico russo e, inclusive, existe outro nome popular pra isso, que é a lei da conservação da história. Olha que engraçado, é como se fosse lei da conservação de energia, só que lei da conservação da história. Só que esse lei da conservação da história não foi cunhado pelo Novichov ou Novikov. Sim. Foi só um nome engraçado que alguém deu mais pra E frente. sabe né? por que o princípio da autoconsistência ele foi evocado, foi pensado nessa questão do paradoxo de viagem para o passado? Por quê? Por causa da relatividade geral, que até depois eu vou pedir para tu explicar melhor curvas fechadas. Ah, esse é o meu. Essa é a minha carta trunfo, Pedro. É um Exatamente. artigo chamado A Conjectura da Proteção Temporal, de um tal de Stephen. Stephen, imagino que seja o Hawking. Então, é o Stephen Hawking Então, mesmo. só que antes de tu entrar nisso, só para enunciar o princípio da autoconsistência, ele é um princípio que diz o seguinte: se existe um evento que cria um paradoxo ou resulta em uma mudança no passado, então a probabilidade desse evento é zero. É simples assim, tá? Se existe algum evento possível fisicamente, sei lá, que as nossas equações apontam que existe, só que ele acarretar em uma mudança no passado, esse evento não pode acontecer. A possibilidade de ele acontecer é zero. Certo. E isso é tipo um impedimento, sabe? Não é algo que surge das sim. nossas equações, é algo de certa forma postulado. Sim. E isso é bastante. Eu acho que até um pouco mais forte, um princípio mais forte do que só viagem no tempo no sentido físico, sabe? De você poder voltar pra matar o seu avô, né? Porque tem formas mais fracas de viagem no tempo que daria pra considerar, por exemplo, tentar mandar uma mensagem de volta no tempo. Ou alguma forma de informação, tipo, sei lá, no filme. Não sei, não pensei em um filme, mas enfim. E isso proibiria até mesmo algo assim, né? Você não podia nem mandar uma mensagem de volta. Exatamente. O princípio da autoconsistência, ele é bastante forte porque ele engloba qualquer tipo de evento. Ele cita evento. Então, tipo assim, uma partícula, um áudio, uma mensagem, uma pessoa, tipo assim, o que você quiser, não é possível, sabe? Sim, exatamente. Certo. Você quer então que eu explique por que o Hawking acredita que é fisicamente impossível? Por favor, Que seria a ótimo viagem no ouvir tempo aconteça? as palavras do Hawking nesse podcast. Certo. O que acontece é o seguinte. Primeiro a gente tem que, antes de sair tentando provar fisicamente que viagem do tempo é impossível, a gente tem que tentar entender como que a gente poderia usar mecanismos físicos que a gente conhece ou consegue conceber para viajar no tempo, certo? Certo, então a gente está tentando provar que a viagem no tempo não é possível, tentando achar. É como se fosse uma prova Mas por absurdo. primeiro assim. a gente estabelece como essa viagem ocorreria. Ok. E basicamente é o seguinte: o truque essencial para viajar no tempo, segundo a física, é o seguinte: você tem que conseguir percorrer um ponto A até B mais rápido do que a luz faria. Isso não significa que você precisa necessariamente andar mais rápido que a luz. Só que você precisa ter algum tipo de atalho que contorne o caminho usual, que seria um buraco de minhoca. Basicamente é o seguinte: pensa que a gente vive num plano, sobre uma folha de papel. Criar um buraco de minhoca seria tipo botar uma alça colada por cima desse papel, de forma que em vez de a gente seguir em linha reta até os pontos, a gente pode só percorrer essa alça por fora. E essa alça tem que ser de tal forma em que percorrer ela é mais rápido do que a luz se movendo entre os pontos. Eu acho que é mais fácil de falar alça, talvez seja só a ideia, tipo assim, de papel, a folha 4 tá na tua mão, e tu dobra ela e enfia um lápis entre as partes. Então, esse lápis é o atalho, sabe? Dois pontos que estariam distantes em uma folha reta. Exatamente. Você Agora tem um atalho. dobra em um e bota uma ponte entre dois espaços distantes, sabe? Exato. Certo. E daí, mas aí que vem a sacanagem pra ver. Isso aí não vai fazer você viajar no tempo, certo? Isso é Só tipo vai um de um lado pro atalho. outro. Exatamente. Mas a sacanagem vem quando você bota uma dessas pontas dessa ponte espacial, desse buraco de minhoca, se movendo em relação à outra. E daí entra um efeito de dilatação temporal. Vamos supor que você bota uma das pontas pra se mover a basicamente a velocidade da luz. É sempre um caso extremo, incrível.
Fica bem mais fácil explicar. Então, assim, basicamente, o tempo não passa pra essa ponta. Ok, faz bastante então, sentido. quando você entra... Vamos dizer que essa ponta B tá viajando à velocidade da luz. Quando você entra na ponta A e sai na ponta B, você mudou de um referencial parado pra um referencial na velocidade da luz. E nesse referencial, você ainda nem saiu. Ok, eu acabei de Nem dar tela foi pra azul no lá. cérebro. Nem entrou no A, na entrada A. Então, quando você volta pela entrada B, você chega antes de ter partido. Então você teria viajado no passado de uma maneira bem esquisita. Sim. E isso que é basicamente uma curva fechada no tempo, que o Hawking fala e você citou, que é o seguinte. Pensa na... A gente pode escrever uma trajetória no espaço, que é basicamente uma linha que a pessoa percorreu, né? Tipo, eu me movo em linha reta e subo uma escada, minha trajetória no espaço vai ser uma linha reta e uma linha pra cima na escada, certo? Certo. A gente pode pensar que no espaço-tempo, em 4 dimensões, é mais ou menos isso, incluindo o tempo. Então, uma curva fechada no tempo é basicamente o seguinte. Vamos supor que a gente está num ponto do espaço. Vamos supor você aí, Pedro, gravando esse podcast. Passando frio em Florianópolis, inclusive. E você tivesse uma desses buracos de minhoca que você pudesse fazer essa coisa de ficar voltando pro passado. Com certeza eu não estaria gravando esse podcast se eu tivesse um buraco de minhoca aqui. Claro, mas então, vamos olhar para a curva do seu movimento. A curva que segue pro seu futuro, na verdade, acaba te dando a volta e chegando no seu passado, de alguma forma. Tipo, o seu passado tá no seu futuro pessoal, sabe? Peraí, isso fica complexo muito rápido. Dá um exemplo visual, É muito difícil Greg. botar isso em palavras. Ainda mais não tem, esse que é o visual. Tipo, o seu futuro é amanhã, certo? Certo. O seu amanhã vai ser basicamente você tá experienciando ontem. Daqui a 12 horas você vai ter, tipo, 12 horas do passado. E isso que, tipo, é uma curva no tempo. Ela fica dando voltas, de forma que elas fica dando voltas no tempo e passando pelos mesmos pontos de novo. Então, justamente a ideia do Novichov, é que essas curvas sejam impossíveis. A possibilidade delas é zero. É isso? Esse eu não estudei, eu só vi parte do Hawking aí. Mas daí o que o Hawking faz é calcular que basicamente qualquer campo quântico, mas qualquer coisa quântica, numa curva dessas, resultaria em ter energia infinita. Que, como a gente sabe, vários youtubers descobriram a fórmula da energia limpa já, então, e infinita, sim, então... Não, então, basicamente o que ele mostra é o seguinte, que você pode começar a tentar fazer uma curva fechada no tempo, mas se você quer fechar ela, você precisaria de energia infinita. Então daí que surge a limitação física que impede a viagem pro passado. Que ele argumenta aí sim. Algumas pessoas, ele cita isso, argumentam, não, mas a gente não tem uma teoria boa da gravitação quântica, então talvez quando tiver essa teoria, a gente vai conseguir contornar esse infinito. Não vai ser infinito, é só se conseguir errado. Mas ele fala, tipo, cara, olha, a nossa aproximação nesse caso tá ok, sabe? Então, tipo... E o problema, esse infinito aparece numa conta bem básica. Então não tá em cara que ser algo, tipo, de ser algo, um problema da teoria. Parece realmente ser algo que é só absurdo mesmo. Sem contar que a própria ideia de viagem no tempo já viola alguns princípios da relatividade geral. Então esse caminho curto entre dois pontos, ele viola o que as equações da relatividade geral permitem, né? Ele é um pouco de... Ele por si só já é uma forçação de barra. Ele é uma forçação de barra que dá um resultado impossível. Então não é uma boa ideia, né? Então eu só queria dar uma informação aí pra nossa audiência. Se algum viajante no tempo estiver ouvindo a gente e quiser participar do podcast, é só mandar um e-mail pra gente ontem. Isso não vale. A gente tá gravando no dia 6, inclusive. 6/6 de 2019. E dia 8 Manda é meu e-mail aniversário, pra gente, hein? liga. Aparece na casa do Pedro, ou algo assim. Seria um belo presente de aniversário eu receber a primeira mensagem de um viajante no tempo. Com certeza. Falando em viajantes no tempo, Pedro, em convidar viajantes no tempo, eu imagino que você conhece a história do Stephen Hawking, não? A história que ele fez uma festa pra viajantes no tempo e... E só mandou os convites depois da festa ter acontecido, né? Porque a gente que só autênticos viajantes no tempo apareceriam. Sabe, isso é muito coisa que um cientista faria, sabe? Ele cria uma hipótese de que nenhuma pessoa apareceria na festa, a não ser que ela fosse um viajante no tempo. Então, assim,
o outcome da festa, o resultado da festa ia dizer se viajantes no tempo existem ou não, sabe? A festa, na verdade, só pode provar que viajantes do tempo existem, né? Se aparecer um viajante do tempo. Exatamente. Porque o negativo não vai te provar nada. O negativo, na verdade, vai dizer que talvez viajantes no tempo não tenham tempo pra ir numa festa. Foi numa festa, né? Se bem que é uma festa de Stephen Hawking, né? Eu acho que ele é uma das pessoas que realmente talvez teria dado certo, hein? Não tem alguma série que... desculpa interromper, mas não tem alguma série em que... Eu não sei se talvez Rick e Morty... que ele tem... Eu não lembro de ter visto... Eu acho que eu vi isso em algum lugar que meio que eles fazem um episódio como se eles estivessem viajando no tempo e indo na festa do Stephen Hawking. Só que eu não lembro... eu não lembro se eu vi isso, tipo assim, num vídeo do YouTube, ou se eu vi isso numa série ou num filme. Talvez Doctor Who? Doctor Who tem cara que faria Eu nunca assisti isso. Doctor Who. Não sei. Então eu só vi alguns episódios separados aí, mas enfim. Você falou que tinha mais paradoxos sobre... Então, aí que tá. Vamos esquecer tudo que a gente falou no primeiro bloco desse podcast sobre viagem no tempo ser impossível. Porque não é. Agora é possível. A gente faz o que a gente quiser, que o mundo é nosso. Então, Pedro, quais outros problemas apareceriam na nossa frente se a gente pudesse viajar pro passado? Ok, sem restrições. Eu acho que mudar o curso da história é um bom problema, sabe? Na verdade, eu acho que até é mais fundamental do que isso. Porque, tipo assim, o que acontece com o universo da onde tu saiu quando tu muda o passado, sabe? Tu cria uma linha paralela do tempo, tipo assim, tu cria um universo paralelo em que a linha temporal e os eventos vão acontecer de maneira diferente, ou, sabe? Isso que me deixa sempre pensando quando eu penso em viagem pro passado. Sim, isso é uma questão. E mesmo, vamos supor que, ok, você volta pro passado e você consegue, de fato, alterar o presente mudando o passado. Como que exatamente essa alteração se propaga pela história? Será que o presente muda instantaneamente? Ou será que o presente vai lentamente desmanchando enquanto a história vai seguindo em frente? Porque, na verdade, tipo assim, vamos supor que eu altere, sei lá, que eu altere uma coisa meio insignificante no passado. A galáxia de Andrômeda não vai ter que se meter nisso, sabe? Ela não tá envolvida nisso. Exatamente. Então, tipo assim, faz muito mais sentido o que tu falou, que as coisas, tipo assim, só o que é relevante iria se remodelando com o tempo. Inclusive, Sim. O filme De Volta pro Futuro, eu não lembro qual dos 3 filmes que ele acaba tocando Johnny B. Good no festival pros pais deles. Acho que é o primeiro mesmo. Então, esse filme, eu acho que ele tem uma das melhores, assim, perspectivas de como seria de verdade viajar pro passado, sabe? Porque, assim, é como se, na verdade, ele não consegue... é spoiler, mas... Enfim, você já devia ter assistido De Volta... Assim, mais de 20 anos, Pedro. Eu me sinto mal de dar spoiler de filme. Eu estabeleci, pelo menos pra mim, assim... Spoiler de filme é alguns meses. Spoiler de série é algumas semanas. Spoiler de livro não existe. Tá bom, então eu vou contar mesmo assim. Tudo que ele faz no filme, que ele acha que ele tá mudando o passado, na verdade é ele fazendo o próprio presente, sabe? Então, sim. Ele acha que, sei lá, alguém fez alguma coisa, só que na verdade era ele que fez aquela coisa. Então, e quando ele começa a perceber que tem uma hora no filme que ele começa, sei lá, a afastar os pais dele, em vez de, que ainda não eram casados, nem namoravam, em vez de juntar os dois... É como se ele começasse a desaparecer. Tipo assim, ele vai ficando transparente, sabe? Como se estivesse vendo um fantasma. Parece o princípio de autoconsistência, né? Porque exatamente. Ele tá dando... Sim. E também tem algo parecido no Harry Potter, do 3 lá. Que o Harry volta no tempo e usa um espectro patrono. Que o Harry do passado vê e acha que é o pai dele que tava morto... conjurando a magia aí. Eu lembro que eu tava assistindo no cinema essa cena, e essa cena teve um impacto tão grande, sabe? Tipo assim, foi uma cena tão bonita e bem dirigida que eu me arrepiei muito quando eu tava vendo essa cena no cinema. Sim, não, o terceiro Harry Potter é muito bom em questão de cinematografia e tudo mais e tal. O diretor é muito bom, né? Eu tinha, eu acho que uns 13 anos, então tem um desconto da idade também, mas realmente, eu não sei como... Não, o terceiro Harry Potter é realmente muito bom, independente da idade, sabe? Ele é realmente um filme muito, muito bem feito. Eu nunca mais reassisti Harry Potter, então... O 3 eu recomendo em particular, porque o diretor dele é muito bom, sabe? O diretor dele fez uma coisa que é maravilhosa, que ele mandou os próprios alunos, os próprios atores que faziam os alunos se vestirem, amarrar a própria gravata e tal. E daí alguns chegaram reclamando, mas, diretor, é o Alfonso Cuarón, lembrei o nome dele certinho.
eu não sei amarrar minha gravata. E daí ele deu e tipo, falou, exatamente. Vivendo o personagem, faz sentido. Um aluno não saberia fazer isso mesmo. E até, só, tipo assim, fechando um parênteses agora e voltando pra questão do presente, isso me lembra de uma coisa muito legal, que é o seguinte: o presente, como a gente experiencia, ele não existe. Ele, tipo assim, tudo que a gente experiencia, tipo, o agora, tipo assim, quem tá ouvindo esse podcast agora, fecha os olhos e experiencia o presente. Sintam o que tá em volta de vocês e o que vocês estão vendo, ouvindo, quem tá no lado de vocês. Aproveitem e dêem um sorriso pra essa pessoa. E, tipo assim, isso não é o presente. Desculpa tipo assim, incomodar vocês, mas vocês não estão vivendo o presente, vocês estão vivendo uma falsa sensação do presente. Porque todas as informações externas, elas demoram alguns milissegundos para ser processadas pelo cérebro. Então, você, na verdade, vive no passado. E eu acho que essa ideia de que a gente vive no presente, na verdade, é só o nosso cérebro tentando enganar a gente pra gente não ficar tão desconfortável, pensando que a gente não vive ali. Então também dá pra fugir pela tangente e definir que o meu presente vivido é o presente das sensações, né? É o presente do meu mundo vivido, do mundo que eu experiencio, e não do fato por si, né? Mas ainda assim, tu não muda o fato de a gente não conseguir experienciar o presente. Não, de fato, eu não consigo experienciar o momento do acontecimento, mas eu acho que de forma nenhuma isso aconteceria, né? Então... até porque, tipo assim, se for pensar numa, sei lá, numa régua, imagine uma régua do tempo, de, sei lá, 30 centímetros, 30 segundos. Uhum. O presente, ele é um ponto. Ele não tem dimensão. Então, tipo assim, não existe como experienciar um ponto, sabe? Não, sim. E isso eu acho também interessante, né? Por exemplo, o presente é agora? Não, pera. Não. Agora? Isso me lembra, inclusive, teve algum podcast que alguém perguntou pra gente se a gente acredita em viagem no tempo e a gente até falou, peraí, espera um segundo. Ok, viajei um segundo pro futuro. E é verdade. Não, tem isso. E viajar pro futuro, na verdade, é fisicamente possível, né? Totalmente... Não só fisicamente possível, como acontece a todo momento. Sim, mas é possível viajar no futuro mais rápido do que a gente já viaja. Ah, ok. Porque na verdade a gente não viaja, assim, nada expressivamente, né? Assim... Não, exatamente. Vamos supor que a gente instalou um novo motor na sinapsonave e agora a gente vai... Tipo assim, limite quase velocidade da luz. 99,999, sei lá. Quanto a gente quiser perto da velocidade da luz. Então, no nosso referencial... A gente estaria assim, a gente basicamente não iria experienciar tempo, sabe? Um dia pra gente ia ser, sei lá, 100 anos aqui na Terra. Então, se a gente pegasse e desse uma volta pelo sistema solar e voltasse, a gente ia estar 100 anos no futuro. E de verdade isso ia acontecer. Isso é interessante. É totalmente possível viajar ao futuro. Sabe o que isso me lembra? O astronauta russo Sergei Aideyev, acho que é assim que se fala. Ele é o recordista de viagem no tempo, né? Que viajou quase um segundo. Não, quase um segundo não, calma, é muito menos. Não, mas é que ele passou 747 dias na Mir, aquela estação espacial russa, e, quer dizer, na ex-estação espacial russa, que hoje em dia é ISS junto, e por causa disso ele tem o recorde de dilatação temporal experienciada por um ser humano. Sim, isso é um recorde sério. Ele envelheceu 20 milissegundos, ou seja... 20 milissegundos. Cada milissegundo é 1 segundo dividido por 1000, então ele vivenciou 2 dividido por 1000 segundos. É isso? 2 dividido por 1000? 2 dividido por 1000 segundos. E ele envelheceu 20 milissegundos a menos. 20 dividido por 1000 segundos. É verdade, isso, exato. 1 sobre 50 segundos. Exato. E é isso, ele envelheceu esse tanto a menos. Ou seja, ele é 20 milissegundos mais jovem do que as outras pessoas que não foram pro espaço. E é legal que se viagem do tempo existe, provavelmente o recorde dele já foi batido, né? A gente não sabe. Isso é um excelente ponto. Não, agora eu vou fazer uma máquina do tempo só pra eu conseguir voltar, assim, quebrar esse recorde, é isso. Sabe o que seria? Eu vou jogar uma bola aqui, tá? Eu quero que isso fique registrado aqui na história. Pensa que legal que seria um filme em que uma pessoa cria uma máquina do tempo, ela volta pro passado, e na verdade, o passado de onde ela voltou é todo o surgimento da história da humanidade na Terra, só pra chegar até desenvolver a tecnologia de criar uma máquina do tempo e repetir o processo. Tá, pera, repete aí. Uma pessoa, esse é o plot do filme, tá? Uma pessoa entra numa máquina do tempo, ela cria uma máquina do tempo, na verdade, ela é o criador, e ela volta pro início da história. E ela tá desolada, porque, sei lá, tem os primeiros seres humanos. E aí ela tem que desenvolver toda a humanidade pra chegar de novo à tecnologia de criar máquinas do tempo por ela mesma, e aí só repete a história. Eu vi uma sketch um pouco dessa que é engraçado, que era basicamente o seguinte. Era meio que uma paródia, né? Em que os caras do De Volta pro Futuro voltam pra assassinar Hitler. E daí eles chegam lá
E já tá, tipo, todas as outras pessoas da ficção que viajam no tempo esperando por Hitler na mesma sala, sabe? Então, tipo, o Exterminador do Futuro, tá o Harry Potter lá, tá o Doctor Who. E todo mundo se olhando, tipo, nossa, mas espera aí. Todo mundo pensou nisso? Isso, inclusive, me lembra da... Eu tava assistindo a conferência da Apple essa semana, do lançamento deles, dos novos iOS, etc. E em algum momento eles citaram uma nova série que vai lançar na Apple TV. O plot da série é, ao invés de os americanos pisarem na Lua pela primeira vez, foram os soviéticos. E eu acho muito interessante esse tipo de história com world building, assim, sabe? Literalmente construir um mundo totalmente à parte do que a gente existe, que é uma história paralela, sabe? Sim, tipo... E essa série, ela... Exercício de história alternativa. Exato. Essa série, ela tenta ser verídica, pelo que eu vi no trailer, só que com uma história do tempo paralela. E eu acho isso muito interessante. Eu quero muito assistir essa série. Alternativa mesmo. Legal. Isso é interessante mesmo. Mas só deixa eu ver se eu entendi, então. Se você tivesse uma máquina do tempo, você voltaria no tempo pra fazer os soviéticos terem chegado à Lua primeiro porque você acha interessante? Ah, não. Minhas preocupações são outras. É certo. Pedro, se você pudesse voltar pro passado da humanidade, assim, você tentaria mudar algo? Você tem algo que você tentaria meter o dedo lá, se você tivesse esse poder fenomenal, assim? Sim, eu queria fazer as pessoas não levarem Aristóteles tão em conta pra gente não empacar 2000 anos de ciência. Obrigado. Nada contra Aristóteles, ele teve o papel dele, entendeu? Mas, pô, 2000 anos. Ok, seria. Desculpa, filósofos. Mas peraí, e tu, se tu pudesse fazer qualquer coisa na história? Não tô pensando aqui. Uma amiga minha uma vez comentou, a Dana Elisa, inclusive, ela é física também, abraço pra ela. Ela comentou que ela voltaria no tempo, mataria Newton e seria o Newton, sabe? Faria tudo que ele fez, assim. E o que garante que ela não já é Newton? Verdade, né? Exatamente, entendeu? Você explicaria tanta coisa sobre Newton. Se você fosse substituir alguma celebridade, alguém famoso do passado, Pedro, quem que você acha que você substituiria? Nossa, eu não faço ideia. Eu acho que isso é muito mais fácil de tu perguntar, tipo assim, pra outra pessoa. Tipo assim, por exemplo, quem você acha que seria o substituto do Pedro na história? Porque eu, por exemplo, vou ter uma visão enviesada de mim mesmo, sabe? Sim, e talvez uma pessoa próxima, mas que, tipo assim, que me conheça bem, tenha uma visão um pouco mais realista, sabe? Tá certo. Ok, então quem que a sua mãe acharia que você deveria substituir? A gente tem que perguntar pra ela. Pedro. Meu nome. Aqui eu quero juntar ao nosso novo quadro de dica cultural com a nossa máquina do tempo recém-instalada na Synapsonave. E agora que a gente é capaz de dominar tanto tempo quanto espaço, quais eventos artísticos você gostaria de ter comparecido? Você gostaria de comparecer, né? Porque a gente pode ir em qualquer show da história agora. Não, Greg, eu posso refazer a pergunta por você, porque tu fez ela de maneira errada. A pergunta é a seguinte: se você pudesse voltar no tempo para qualquer evento artístico, qual seria e por que seria o Wembley Live Aid em 1985 para ver o Queen fazer um show? Isso é uma boa também. Sabe uma coisa que eu também gostaria de fazer, assim, se eu pudesse? Eu queria pegar em shows de bandas que viriam a ser extremamente famosas antes da fama delas. E gravar com uma câmera pra botar no YouTube, sabe? Então... Full HD, né? Exato. Full HD. Ninguém ia desconfiar. Ninguém ia desconfiar. Inclusive, isso é uma coisa interessante que as pessoas às vezes não sabem, mas a filmagem analógica, ela tem por si mesma uma resolução muito boa, sabe? É por isso que a gente consegue pegar filmes antigos, muitas vezes, e fazer eles ficar Full HD, sabe? Porque essa resolução, ela meio que existe analogicamente, o problema é passar pro digital, sabe? Sim. Certo, então, respondendo essa pergunta, eu acho que eu teria Live Aid, é uma boa também. Eu tenho a impressão, talvez os Rock in Rios antigos, também parece legal, mas enfim. Eu perguntei pros nossos ouvintes no Twitter, e nossos seguidores no Twitter também, se vocês pudessem voltar no tempo, sem perigo e sem interferir no passado, qual evento histórico vocês gostariam de observar? E, Pedro, qual evento histórico você gostaria de observar? Calma que eu tô rindo. Do quê? Alguém respondeu que queria ver... o tweet foi o seguinte: queria ver de camarote como foi a Batalha das Toninhas.
Sei que não tem nada a ver com ciência, mas é uma curiosidade minha. Aí, enquanto tu fazia a pergunta, eu vim no Wikipédia ler o que foi a Batalha das Toninhas. E. Ok. Eu vou ler no podcast pra gente não ser os únicos rindo. Claro, por favor. Ó, eu vou ler com voz de narrador. A Batalha das Toninhas foi um evento envolvendo a Marinha do Brasil ao Largo de Gibraltar em novembro de 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial. Pensando ter abordado um submarino do Império Alemão, a Marinha Brasileira atacou e dizimou um bando de toninhas. E toninhas são tipo uns golfinhos, umas baleias, assim. Ai, ok, desculpa, eu não tenho maturidade pra ler uma história dessa. Nessa história eu também gostaria de ver a Guerra das Emas da Austrália. Você conhece essa história, Pedro? Não, o que foi isso? Basicamente, eles tinham um problema que tinham muitas emas numa região lá da Austrália. Eles viram que a solução pra isso era pegar 2 soldados, uma metralhadora e, tipo, 1000 balas. Tipo, uma por ema, assim. Não, e aí que tá, emas correm muito rápido, Pedro. É sério? Eles conseguiram matar, tipo, 2 ou 3 emas. A gente não devia estar rindo disso, Greg. Eles perderam, tá, sabe? Eles perderam. Eles perderam uma guerra pra emas, assim. A gente não devia estar rindo disso, Greg. O pessoal vai xingar a gente no Twitter. Cara, daria pra fazer um episódio só sobre a história das catástrofes ambientais da Austrália, que é muito engraçada. Só pior, assim. Porque toda vez é tipo, nossa, essa espécie é um problemão. Porque a gente não bota o predador dela pra comer ela. E daí a espécie predadora vira um problemão. E tipo, nossa, o que a gente pode fazer aqui? Então a gente criar cachorros que matam isso, e os cachorros viram um problemão. Nossa. Tem até, eu acho que foi na Índia, tinha uma epidemia de cobra ou algo assim. E aí o governo começou a pagar as pessoas que levassem cobras mortas pra controle da espécie. E, se eu não me engano, eles tiveram que parar o programa porque as pessoas estavam criando cobras em casa pra levar depois. Mas agora, voltando pra seriedade, depois da batalha esse negócio aí, o Luquinhas, ele respondeu um negócio interessante. Ele queria ver o Big Bang, o evento histórico que ele queria ver. E isso é interessante porque você não conseguiria ver o Big Bang. Porque, por definição, o universo é tudo que existe. Tipo assim, desde o Big Bang, sabe? Não existe lado de fora do universo, por exemplo. Então, ele até cita aqui no tweet dele que ele queria ter alguns milhares de anos para observar numa vista bem ampla. Eu imagino que ele se referia a milhares de anos-luz, por exemplo, de distância, talvez. Mas você não ia conseguir porque todo o espaço tava... Exato. Na verdade, você provavelmente, tipo assim, eu não sei o que aconteceria, tipo, quando você fosse pra... Não existe essa pergunta, na verdade. Não faz sentido, né? Por definição, porque, não faz sentido essa pergunta, porque não existe fora do universo. Supondo que seja possível mesmo, e se seja algum aparato físico que te leve, você teria que ir pra algum ponto do universo e que você cabe. Que naquele caso não existiria, entendeu? Que não é. Que é alguns instantes depois do Big Bang só. Eu acho que... não, o tempo de Planck do universo era extremamente pequeno, eu acho. Quem sabe? Não, por causa da inflação, eu sei que ele ganhou bastante espaço bem rápido, assim. Mas eu não sei os números, as estimativas. Na verdade, isso também é a resposta do Luiz Regis. Ele fala, um time-lapse do surgimento do universo conta. E é o mesmo caso, a gente não conseguiria... Isso é triste, cara. A gente não conseguiria ver o surgimento do universo porque, por definição, o que a gente estava vendo não existiu ainda. E a gente estava em algum lugar que não existe, sabe? Uhum. Eu também gosto bastante da resposta do Pedro Augusto, em que ele voltaria no tempo para se ver vendo o passado. Ou seja, ele basicamente iria pro passado e botaria um espelho assim do lado dele. Não, brincadeira. A resposta do Mike Mouse fala que ele gostaria de ver a separação dos grandes continentes, como a Pangeia ou a Laurásia e Gondwana. Isso deve ter sido bem interessante, mas é muito importante citar que pra isso acontecer você teria que ter um time-lapse, assim, né? Porque... eu acho que ele fala nesse sentido de ser um time-lapse. Mas a gente estabeleceu, Pedro, que é possível viajar pro futuro, é fisicamente possível. Então, assim, se você tem uma máquina que viaja pro passado, que é impossível... Fazer um time-lapse pro futuro não é bem simples, é só ficar dando voltas bem rápido na Terra. Inclusive, a gente fez o vídeo do maior tempestade já registrado na história, e a gente falou que existe um limite da velocidade dos tornados, furacões e etc. E antigamente, na atmosfera primitiva do planeta Terra, existiam coisas que eram tempestades bizarríssimas. O nome... Desenvolva. Tipo assim, existe, por exemplo, um negócio que seria... em inglês se fala hypercane. Deve ser algo como, tipo, um hiperciclone.
ou algo assim, que seria, tipo assim, extremamente bizarro em tamanho, sabe? Extremamente bizarro na superfície da Terra. E seria extremamente interessante de ver esse tipo de coisa, eu acho, sabe? Ah, claro, claro, porque ele. Aqui fala, é uma tempestade extrema que poderia acontecer se as águas do oceano chegassem a 50 graus Celsius. Que é 15 graus Celsius acima da É, maior temperatura já registrada. e que isso poderia, por exemplo, ser causado por uma erupção vulcânica extremamente grande, um asteroide ou um cometa impactando a Terra. O que, honestamente, assim, É. era o contexto da Ou época, né? aquecimento global extremo, olha só. Nossa, muito boa resposta, Pedro. Eu adoro essas coisas, assim, meio, entre aspas, desconhecidas da história natural da Terra, que, sabe? Isso seria outro evento interessante de ver, sabe? A colisão da Terra com Theia. Tá, a formação da Lua, né? Exatamente. Pensa, Tá certo. pensa Acho como é que seria boa. estar na superfície da Terra quando ela colide com um outro corpo mais ou menos do tamanho de Marte. Eu sempre fico pensando, eu acho que existe um filme daquele diretor dinamarquês, acho que é dinamarquês, o Lars Trier, acho que é o nome dele. Eu acho que é Melancolia o nome do filme, se eu não estou enganado. Eu não assisti ainda, eu assisti, sei lá, os 5 primeiros minutos e parei. Mas, se eu não me engano, começa meio com esse plot, assim, tipo, um planeta meio que colidindo com a Terra, sabe? E pensa como seria estranha a sensação disso, cara. Será que a força, a atração da gravidade que a gente sentiria ia diminuir conforme o planeta fosse se aproximando? Nossa, boa pergunta. Isso é. Assim, a gente ia sentir efeitos gravitacionais meio loucos quando estivesse chegando perto, né? Mas curioso mesmo. Talvez eu veja o filme agora, eu não tinha interesse, mas agora eu tenho. Talvez tu não vá gostar, Greg, porque ele é um filme meio alternativo, digamos, mas... Ok, né? Veremos. Ver se mais alguma resposta interessante. Muitas pessoas, como a gente, iriam em shows que eles gostam. Um show do Red Hot lá em 2003. Woodstock. A Queda da Bastilha é uma legal. O Dom Eduardo IV fala que ele queria ver a construção das grandes pirâmides do Egito, isso seria interessante. Sim, isso é muito interessante. Será que ele ia ver aliens? Exatamente, principalmente pra filmar aquilo, pra mostrar que não precisa de aliens pra construir pirâmides. Né? Eu fico extremamente injuriado com pessoas que não acreditam na capacidade humana de realizar feitos incríveis, sabe? Sim. E aí elas sim. têm que evocar aliens, sabe? Porque... Os aliens viajaram pelo cosmos pra chegar na Terra e ensinar a gente a empilhar pedras, sabe? Ou eles viajaram anos-luz de distância pra fazer desenhos nas nossas plantações. Assim. O mais legal é que os dois caras que começaram essa história de Crop Circle, eles vieram a público, explicaram como eles fizeram e, tipo, a galera só ignorou, assim. Tipo... Ouvido seletivo, o nome disso. Acho que eram 2 arquitetos ou alguma coisa assim. Mas, enfim. Então, antes de finalizar esse episódio, eu só queria agradecer a todo mundo por estar ouvindo a gente e dizer que esse episódio ele só é possível de ser feito semanalmente por causa dos nossos assinantes do Catarse. E a gente está tendo discussões bastante legais no nosso Discord, que a gente tem um Discord oficial dos apoiadores. E se você quiser fazer parte, o link da campanha vai estar na descrição do podcast ou acesse catarse.me/ciência todo dia. E você também ajuda a gente a fazer esses episódios semanais. E para quem quiser mandar e-mail pra gente, o nosso e-mail é sinapse@cienciatododia.com.br. Pedro, hora da dica cultural do Sinapse. Ah, ok, de novo, dica cultural do Sinapse. Indique um filme envolvendo viagem no tempo que você gosta. Interstellar. Interstellar, eu já sabia. Não, na verdade, calma. Tá, Mais okay. Esse vai ser o meu favorito, só que ele é mais high level, é Arrival. Ok, então, nossa, muito boa. Inclusive spoilers, mas... Ai, não, eu dei spoiler. Enfim, eu vou indicar um anime, Steins Gate, que você pode assistir pelo site de streaming usual de animes aí. E além disso, mais alguma indicação cultural, Pedro? Não necessariamente relacionada à viagem no tempo? Assistam a série Chernobyl da HBO. Eu terminei ela hoje e, honestamente, foi uma das melhores séries que eu vi nos últimos 10 anos. Nesse tema, então, eu já dou um aviso prévio. Não sei se vai ser no próximo episódio, mas eventualmente, razoavelmente em breve, eu e o Pedro vamos fazer um episódio em torno do primeiro episódio da série Black Mirror, disponível no Netflix, que é uma série meio distópica de crises existenciais, bem a praia do podcast. E além disso, eu termino com a indicação do último livro que eu acabei de ler, O Conde de Monte Cristo. Que não tem nada a ver com viagem do tempo, nem nada futurista, é só um livro muito bom mesmo, e eu fiquei bastante surpreso com ele. E é isso. Legal essa indicação de livro. Ele é bem antigo, né? Sim, mas ele é muito bom, ele é uma leitura bem fácil até. Apesar de ser um livro enorme. Eu não gosto de livros grandes. Acho que tem, 1.400 páginas. Eu não sei porque eu li no Kindle, né? Mas eu, 30 horas de leitura. Nossa senhora, eu não tenho paciência pra isso. Mas enfim. Mas muito obrigado por terem ouvido a gente e viajarem no tempo com a gente. E até a próxima.